Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? O dia amanheceu, mas talvez no seu coração ainda haja escuridão. Você não é único. Davi, ele viveu um momento de extrema angústia, retratado no Salmo. Ele exprimiu este momento, ele expressou este momento no Salmo 34. Qual é este momento de Davi? Lembra o povo que saiu do Egito e ficou cercado? Os egípcios estavam atrás e o Mar Vermelho estava na frente. Parecia que não tinha saída, mas Deus deu a saída. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi estava com uma sobrecarga de problemas. Já tinha Saul que o perseguia de forma implacável. Agora, Davi está em Gate e ali ele está correndo risco de vida. O medo se apodera do seu coração e Davi, de repente, ele tem a estratégia de se fingir de louco. E foi o que o livrou naquele momento. E então Davi, ele celebra Deus por ter dado uma estratégia para ele. E ele diz no Salmo 34, versículo 17, clamam os justos e o Senhor os salva e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Ele salva o de espírito oprimido. Ele disse, Deus escuta quando eu clamo, Deus salva quando eu clamo. E isso aconteceu comigo, pode acontecer com você. Esse é o recado que Davi deixou aqui escrito para nós. Ele me salvou, ele pode te salvar quando você está debaixo de pressão, quando você está perseguido por detrás e à frente você tem um grande impedimento. Deus abre um caminho onde não há caminho, de forma inusitada. Davi ainda continuou, porque ele se sentiu tão protegido, tão amado. Deus o escutou, que ele continua no Salmo 34, agora no versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. O que Davi ele está dizendo, ele disse que ele não está negando. Isso é muito consolador, porque hoje é pregado um evangelho de uma vida vitoriosa, só vitória, só conquistas. Davi é realista, tem muitas aflições os justos. Os justos têm muitos problemas, mas a diferença é que em cada problema eu tenho um Deus que me salva, um Deus que me livra. É isso que ele está nos ensinando. Agora, Davi ele tem uma revelação profunda sobre Jesus. Você viu que ele disse, ele preserva a vida e nenhum dos ossos vai ser quebrado. Ele estava se referindo a Saul. Davi nem percebeu que naquele momento ele estava profetizando. Ele estava dizendo que da mesma forma que Deus preservou a vida dele, Deus iria preservar Jesus. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Quando a gente traz isso para a gente, isso foi um grande sinal. Um sinal de um cumprimento desta palavra que Deus deu para Davi. Nenhum osso será quebrado. Mas eu quero dizer que quando se refere a nós essa palavra, porque osso é estrutura. Deus está falando, você pode até viver muitos problemas, muitas aflições, mas a tua estrutura vai ser preservada, o teu caráter vai ser preservado, a minha promessa para você vai ser preservada, não vai ser quebrada, a estrutura não vai ser quebrada, a pressão vem, mas você não vai ser destruído. Essa é a palavra de Deus para você no Salmo 34, mas o mesmo Davi, no Salmo 56, ele dá uma palavra que eu seguro muito para a minha vida e está escrito no versículo 8. Eu amo orar essa palavra. Está escrito, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Aqui é muita revelação sobre esse momento que você está vivendo de angústia e de dor. A primeira revelação é que Deus conta os seus passos. O que isso quer dizer? É que Ele está do teu lado. Ele está, sabe como é que Deus conta? Menos um passo para você chegar
até onde eu tenho para você. Menos um passo, é uma contagem regressiva. Olha, meu filho, é como Pedro. Pedro não andou sobre as águas? Vem, Pedro, é menos um passo. Cada passo que você dá é menos um passo até chegar a mim, que é o local de segurança. Então, Deus estava falando, Davi, a cada passo que você dá, você está se aproximando mais de mim e da promessa que eu tenho para você. A promessa é que você vai voltar para o trono. A promessa é que você vai ser o rei. Você tem a promessa e a minha promessa se cumpre. Eu sou fiel. É isso que Deus revela para a gente aqui. Mas tem uma outra revelação, que nenhuma das suas lágrimas, nenhuma das suas orações é perdida. Todas elas são registradas por Deus, chegam na presença de Deus. E as suas lágrimas, quando elas voltam para a terra, voltam em chuvas. Chuva de presença de Deus, de poder de Deus, de autoridade de Deus. Nenhuma lágrima é perdida, nenhum passo é perdido. Essa é a grande revelação que Deus tem para nós. Mas eu gostaria de falar de uma mulher, para a gente poder, antes da gente orar. E em Lucas, capítulo 2, a gente fala de uma mulher que viveu também uma situação bem difícil. Está escrito, eu vou ler qual é a história dela, porque a história dela resume em um versículo. Em Lucas 2, no versículo 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, e ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, depois que tinha se casado. Agora era viúva, de 84 anos. E ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejum, oração, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. A história dessa mulher está escrita neste versículo. Ela casou, ali tinha sonhos, ali tinha esperança nesse casamento. O casamento durou pouco tempo, 7 anos, passa muito rápido. E ela, muito jovem ainda, ficou viúva. E ela, aqui não fala se ela tinha filho ou não, provavelmente não. E como viúva, ela ficou desamparada financeiramente. Mas essa mulher não perdeu fé, não perdeu esperança, não perdeu a vida dela com Deus. Muitas vezes ela podia chorar, ela podia se sentir sozinha. Muitas vezes ela esperou, Senhor, agora a minha esperança é a redenção. Eu quero ver a redenção, porque além de eu ser viúva, além de eu estar sozinha, além de toda essa tristeza, eu ainda tenho a opressão financeira do Império Romano sobre a minha vida. Senhor, eu estou vendo tantas coisas erradas, eu espero a tua salvação, a tua redenção. Ana orava, Ana jejuava. Ana orava por sua vida, Ana jejuava por sua vida. Ana orava por sua nação, Ana jejuava por sua nação. Havia uma promessa, a promessa da redenção. O Salvador chegaria. E Ana, ela ficou detida nessa promessa. Ela não desistiu. E Ana viu com seus olhos, porque um dia, quando Ana foi orar, ela encontrou com Jesus nos braços de Maria e de José. E ali o Senhor, ela que era profetisa, o Senhor abriu seus olhos e ela entendeu que aquele era o Messias. Tinha chegado salvação. Ela pôde ver salvação com os seus olhos. Se você, como Ana, teve grandes perdas, mas não desistiu de estar na presença de Deus, eu quero dizer que você vai ver salvação com os seus olhos, da mesma forma que Ana viu. Por isso, neste momento, nós vamos orar. Deixa aqui escrito a sua lágrima, o seu pedido, a sua aflição, porque você vai ter a experiência de Davi, a experiência de Ana, de ver salvação, libertação, redenção, em nome de Jesus. Senhor, Deus amado, para muitos o coração está escuro, para muitos a situação parece que não tem saída, as lágrimas são muitas, os passos de aflição são muitos,
Mas como o Senhor disse, o Senhor conta os nossos passos e o Senhor recolhe as nossas lágrimas e transforma as nossas lágrimas em resposta de oração. Por isso eu clamo neste momento que o Senhor possa recolher cada lágrima, que o Senhor possa recolher cada oração, que cada um aqui possa ter a experiência de Ana, de contemplar com os seus olhos a redenção e a salvação que tanto aguardam. Em nome de Jesus, este é o cantinho, Senhor, do secreto, aonde o Senhor se manifesta com tantos sinais, prodígios e maravilhas. Manifesta a tua glória, é o que eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe muito neste dia. Não desista, não esmoreça, fique firme na fé. E se este devocional te ajudou, deixa o like, se inscreve, aciona o sininho, todas as notificações e também compartilha no WhatsApp com muitas pessoas, porque a esperança a gente compartilha.